Hoje nós vamos começar o capítulo 4 de Atos, Atos dos Apóstolos, eu falei 4, né? Capítulo 9. Capítulo 9, nós estudamos o capítulo 8 e vimos como ênfase o que a igreja provoca nas pessoas. E agora nós não vamos falar da igreja, a igreja como o corpo de Cristo Jesus, mas nós vamos falar, ou começar a falar sobre religião. Olha que assunto difícil, né? E olha que eu falei que na nossa igreja a gente não fala nem de política, nem de futebol e nem de religião. Nós vamos tratar sobre esse assunto tão delicado, tão mal compreendido que é religião. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, nos formulários que tínhamos que preencher na escola, às vezes, a pergunta era: qual religião você é? Então só existia praticamente duas, ou é protestante ou é católico. Ninguém que era macumbeiro ou espírita colocava isso, ele sempre colocava católico, né? Porque não era algo muito bem aceito na sociedade, não sei se é hoje, né? Mas para todo efeito eu era protestante, pelo menos nos formulários, né? Depois, com o tempo, eu passei de protestante para evangélico. A realidade é que nós, por mais arrogante que possa parecer essa maneira de falar, nós não seguimos uma religião. Então, ainda que em algum momento, se precisar, nós vamos ter que nos identificar com alguma coisa. Eu não sou da religião batista, então batista, presbiteriano e muitas outras chamadas denominações não são religiões. As grandes religiões são fundamentadas em alguns princípios básicos que eu vou falar aqui para vocês. Mas na Bíblia não existe a palavra religião. Mas eu já vi algumas vezes, no livro de Atos, por exemplo, aparece 2 vezes, em Tiago 1, 26 e 27 aparece 2 vezes, em algum outro texto aparece a palavra religião. Nenhuma delas, porque no português ela foi traduzida infelizmente como religião, mas nenhuma delas carrega o sentido original da Bíblia. A Bíblia não estava falando de religião, ela estava falando de piedade e adoração. A verdadeira adoração é esta. Aí ele cita, né, algumas coisas. Tiago, por exemplo. Quando os judeus estão falando, conversando, ou pessoas em tribunais estão falando a respeito dos judeus, eles falam a religião deles, a religião dos judeus. Então, foi uma tradução que veio para nós. A tradução da palavra religião, ou a origem da palavra religião, não é eusebia, como seria no grego, que aparece na Bíblia, ou Christos, alguma coisa assim, mas a palavra é religare, aí já não é grego, aí é latim, religare. Aí você já nota que religião tem a ver com religar alguma coisa que foi perdida. Então, religião é religar o homem com Deus. Parece um conceito bonito, porque é importante mesmo que haja esse religamento, mas o conceito básico de religião como um sistema é o homem montando maneiras e formas de se aproximar de Deus. Esse conceito é inexistente na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Nós cantamos aqui sobre sou imerecedor. Se eu sou imerecedor, eu não tenho condições de montar um sistema para me aproximar de Deus. Se Ele não se aproximar de mim, eu estou perdido. Porque Deus, Ele não nos serve. Deus não nos serve. Nós
nós que devemos servir a Deus. A religião faz com que Deus sirva ao homem. A religião é um sistema no qual, através de estratégias, métodos, princípios, normas e leis, o homem pode se achegar a Deus. Mas quem que inventou isso? O homem. Então a religião sempre tem a ver com o homem, nada tem a ver com Deus. É o homem, de alguma maneira, tentando manipular Deus. Ou, na melhor das hipóteses, se é que é melhor, é o homem tentando manipular os homens para que eles acreditem num sistema que os possa levar até Deus. Então, de qualquer lugar que a gente atirar, a gente vai perceber, religião não vai escapar disso. A religião é do homem para o homem, usando alguma divindade. Para você saber se realmente o homem pode se aproximar com Deus, você não usa a palavra religião, você usa a palavra relacionamento. A religião é o cumprimento de normas de um sistema elaborado pelos homens. E o que nós estamos falando é que você precisa ter um relacionamento, não com um sistema, não com uma organização, mas você precisa ter um relacionamento com Deus. Para ter um relacionamento com Deus, primeiro esse Deus precisa estar acessível, porque se ele não tiver, você não tem como chegar até ele. Ele se torna acessível através do livro, a Bíblia. É assim que ele se torna acessível. Ao ler a Bíblia, você está ouvindo o que ele está falando. E aí você começa a conhecer Deus. Aí é um relacionamento, não é uma religião. Eu falei isso e preciso ilustrar para vocês. E aqui ao ilustrar, eu vou talvez servir como uma ofensa para alguém que é muito querido para você, ou talvez para você mesmo, tá bom? Então, para você ver alguns exemplos. Como que os grupos estabelecidos como religião, eles propõem o homem como ser humano, né? Se achegar até Deus. O catolicismo. O catolicismo propõe que esse religamento, alguém se achega até Deus através de boas obras, obras de merecimento dele próprio, e através da intercessão de Maria, a mãe de Jesus. E, não necessariamente, mas muitas vezes, através da intercessão dos santos, de pessoas que já morreram, que estão no céu e que elas também intercedem pelo ser humano. Assim, o catolicismo ensina como se aproximar de Deus, como você se religar a Deus. O Espiritismo também, através das boas obras e através das reencarnações. É uma tentativa de melhoramento de vidas, e aí a pessoa pode se aproximar a Deus ou ser aceita por Deus ou por alguma divindade. Eles não creem no Deus pessoal, eles creem numa força cósmica, que essa força cósmica te aceite. O Adventismo, ele propõe chegar até Deus através de boas obras também, e através do cumprimento da lei de Moisés, incluindo uma dieta restrita alimentar. Através de dieta alimentar você pode ser aceito por Deus. As testemunhas de Jeová, embora pratiquem boas obras, a ênfase deles é você ser um escolhido de Jeová. Se você não é escolhido de Jeová, então nem tem chance para você. Mas também não interessa muito nesse caso, porque eles não acreditam em condenação ou em inferno. Eles acreditam em inferno, mas eles não acreditam no inferno eterno. Então não há com que se preocupar.
Os adventistas também não acreditam no inferno eterno. Então não há com que se preocupar. Se você não for para Deus, pelo menos você não vai sofrer a existência, você vai deixar de existir. Cessação da existência. Seishunoye e seitas orientais como budistas, eles acreditam que para chegar até alguma divindade, não existe um Deus pessoal para eles, tá bom? Existe um estado. O budismo, por exemplo, fala que um estado chamado Nirvana, que é a ausência de você mesmo, né? Além de uma banda de rock, é a ausência de você mesmo, Nirvana. Mas para chegar até isso, para ser você consumir-se todo, sumir de você mesmo e ter coisas boas para a eternidade, eles dizem que você precisa ter pensamentos positivos. E dessa maneira você vai alcançar esse estado maravilhoso. A maçonaria, embora diz que não é uma religião, ela se propõe a lidar com esses assuntos espirituais. Ela diz que você chega até, vamos chamar de salvação, através de boas obras também, e através de um conhecimento secreto chamado gnose. Então, através desse conhecimento secreto, que é alcançado através de alguns níveis ou graus, você poderia chegar até essa divindade. E tudo isso tem a ver com religião, tá? Religar o homem a alguma coisa. E o ateísmo não tem com o que se preocupar, tudo termina aqui mesmo. E aí o máximo que você faz é viver bem com você mesmo e viver bem com o seu semelhante, e quando acabar, acabou. Então eles não têm preocupação. Então isso são formas de religião, de religar a pessoa ou de fazer a pessoa se sentir aceita ou bem com alguma divindade, com alguma força cósmica, ou com o mundo ao seu redor, ou com você mesmo. Bom, então isso é religião. E eu estou aqui para estragar todos esses conceitos, né? Através da palavra de Deus, no capítulo 9, dizendo o que a religião não faz pelas pessoas. Por que é importante isso? Isso é muito importante, eu acho que isso é a coisa mais importante na vida, saber que a religião não faz o que ela se propõe fazer. Porque as pessoas dedicam toda a vida delas, muitas vezes grande parte do dinheiro dela, para alguma coisa que não faz aquilo que promete. Então uma pessoa passa a vida toda se dedicando a algo que não vai satisfazer a pessoa por toda a eternidade. Então não é bom pensar nesse assunto? Eu acho muito importante pensar nesse assunto. Então, o que a religião não faz? E o que a religião veio fazer exatamente aqui em Atos capítulo 9? Havia uma religião muito forte chamada judaísmo. O judaísmo, ele acaba se desviando de Deus e toma para si mesmo a prerrogativa ou a autoridade de colocar o homem diante de Deus. Sem o judaísmo ninguém chega até Deus. Essa era a proposta deles. Então as pessoas tinham que cumprir um monte de regra, um monte de lei, tinham que obedecer todas essas coisas e tinha que ser muito fiel. E nesse contexto surge um jovem de uns 30 e poucos anos que é muito religioso, é muito dedicado, a ponto dele entregar toda a sua vida para agradar essa religião, porque ele cria religiosamente que a atitude dele ia ser aceita por Deus como um bônus para que ele chegasse até Deus. O nome desse jovem é Saulo. Saulo já foi apresentado aqui em Atos, porque quando estavam apedrejando Estevão, ele era o cabideiro dos apedrejadores. Ele estava segurando as túnicas daqueles que apedrejavam. E ele concordava com tudo aquilo que estava acontecendo.
ele consentia na morte de Estevão. E através da vida dele, porque ele é a pessoa mais icônica, uma pessoa mais... o maior símbolo que você tem do cristianismo, de alguém que estava totalmente enfiado na religião e conseguiu ser resgatado desse maior engano do ser humano, que é a religião. Então ele é um grande exemplo para todos os religiosos que estão enganados. E ele mostra isso no testemunho dele em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 11 a 13 e diante. E a própria Bíblia, o próprio Deus mostra isso, como que tudo surgiu, como que ele saiu da religião. Como ele saiu da religião para entrar num relacionamento. Então, religião e relacionamento parece igual, porque as 3 primeiras letras são iguais. Religião e relacionamento. Mas nós estamos convidando todos a abandonar a sua religião e a entrar num relacionamento. Um relacionamento com Jesus Cristo. Vamos ver como que esse jovem saiu das amarras da religião e ficou livre e liberto através do relacionamento. O que a religião não faz pelas pessoas é isto: a religião não garante que as pessoas estão no caminho certo. Nenhuma religião consegue garantir para você que você está no relacionamento certo, porque vai depender de alguns fatores. Então, se você não cumprir, ou se alguém não cumprir por você, então você não sabe se está no caminho certo. Por exemplo, na religião católica, você morrendo, isso não garante que você está no caminho certo, mesmo que você andou de maneira certa aqui. Vai depender de outros fatores. Vai depender de pessoas fazerem missas enquanto você está morto, para que você saia provavelmente do purgatório para ir para o lugar de salvação. Então, depois de morto, você não pode fazer mais nada. Aí você está dependendo de pessoas fazendo por você. E se elas não fizerem? Então, é muita coisa deixar a nossa eternidade nas mãos das outras pessoas. Então, a religião não garante que as pessoas estão no caminho certo. As religiões, de modo geral, falam que você precisa de boas obras, mas elas nunca falam a quantidade de boas obras que precisa ter para ser salvo. Você nunca sabe. Você vai fazendo boas obras e quem sabe essas boas obras nos pratos divinos, elas superam as suas más obras. Mas você nunca sabe. Eu acredito que nós fazemos mais más obras do que boas obras. Porque, por exemplo, não dá para fazer boas obras em pensamento, só com ações. Mas no pensamento dá para pecar? Muito. Então nós pecamos demais com pensamentos, e para repor esses maus pensamentos com boas obras, você tem que passar uma vida toda sem trabalhar, só fazendo boas obras. Então você nunca tem um medidor de boas obras. Quanto de boas obras é necessário? Então a religião não garante que você está no caminho certo. A religião não consegue fazer alguém trabalhar de coração. Mas as pessoas trabalham muito, as pessoas religiosas. Mas elas não trabalham de coração. Pode até ser que elas gostem do que elas fazem, mas elas trabalham porque elas precisam garantir a eternidade delas. Porque se a eternidade ganha através de boas obras, elas não têm escolha, elas têm que trabalhar. Elas têm que produzir coisas boas para as outras pessoas. Então a religião não consegue fazer alguém trabalhar de graça. E a religião não opera os poderosos
sinais de Deus. Ela não opera os sinais poderosos de Deus. Nem a nossa igreja, tá bom? Nem a nossa igreja. Só Deus opera os sinais poderosos. Nenhuma religião consegue. Nenhum movimento religioso consegue. Então vamos começar por isso. A religião não garante que as pessoas estão no caminho certo. Nós estamos em Atos capítulo 9. E o religioso aqui, que é um exemplo para nós, é Saulo. Saulo da cidade de Tarso, que é ao norte de Israel. Então, uma cidade universitária, uma das 3 cidades do mundo mais intelectuais que havia, fora Alexandria, no Egito, Roma, na Itália, e a Cilícia, ou Tarso, eram as 3 cidades universitárias. Então, era cidade de gente pensante. Saulo era um homem pensante e, além do mais, era um judeu. Então, vamos lá. Versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, a religião, toda religião, ela motiva, ou ela incentiva o homem de modo exagerado e irracional. As pessoas fazem loucura por causa de religião. As pessoas se entregam de corpo e alma para o que a religião manda elas fazerem. Se a religião falar que você tem salvação chegando na beirada de um penhasco e se jogar de cabeça, as pessoas vão se jogar de cabeça para ter a salvação, porque a religião garante isso para elas. Então a religião é muito exagerada e a religião é irracional. Ela faz coisas malucas na cabeça das pessoas. E Saulo aqui vai fazer uma coisa maluca, uma coisa totalmente fora da razão. Ele está respirando ameaça de morte, ou seja, não é que ele está sendo ameaçado de morte, ele está ameaçando pessoas de morte. Então ele tem coisas ruins na cabeça dele, porque toda religião que se propõe matar é uma religião que tem algo ruim na cabeça. E ele está contra os discípulos do Senhor Jesus, uma coisa totalmente irracional, porque essas pessoas, digamos que elas não fazem bem nenhum, elas não estão fazendo mal nenhum para ninguém. Os discípulos do Senhor Jesus, o que eles estão fazendo no mundo? Eles estão falando que Jesus é o Salvador, eles estão curando pessoas, eles estão fazendo bem para todos os cantos, onde eles vão. Mas Saulo tem um ódio mortal contra os discípulos de Jesus, e ele se dirige até o líder dele, o sumo sacerdote, o máximo da religião dele. E o que ele faz? Versículo 2: E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse homem é tão religioso e tão fiel à religião dele que ele não espera que pessoas o selecionem para um trabalho desse. Ele se coloca à disposição para fazer esse tipo de trabalho. Qual o trabalho que ele quer fazer? Ele quer prender gente do caminho. Os cristãos, eles tinham um apelido, alguns apelidos. Um deles era os do caminho, porque Jesus falou em João capítulo 14, eu sou o caminho. Então eles se denominavam as pessoas do caminho, ou falavam deles a respeito disso, porque sempre eles falavam que o único caminho é Jesus, e acabaram ganhando esse apelido. Então Saulo, ele pede cartas para ir até os locais de reuniões dos cristãos, para prenderem os cristãos, para prender os cristãos, e homens ou mulheres, não importa, para ele levar presos até Jerusalém, para serem julgados e ele dar o voto dele, mate-os.
Então a religião, ela motiva o zelo humano, um zelo exagerado, um zelo descabido, um zelo irracional. Você já viu alguém de alguma religião cometer alguma loucura? Jim Jones, nos Estados Unidos, ele reúne 200 pessoas. 200 pessoas num acampamento para fugirem das impurezas do mundo. E lá ele ensina as pessoas, e várias pessoas eram bem jovens, fugidas da própria família, para um acampamento que não se sabia o que eles faziam lá. E Jim Jones ensinava para as pessoas um zelo profundo por Deus, por Jesus, e aí dão falta das pessoas, porque o acampamento não foi revelado onde seria. E aí os pais começam claro, sentiram falta dos filhos, e cônjuges começaram a sentir falta, e onde eles estão? E quando é acionado o FBI, aí eles conseguem chegar até o local. E quando eles chegam ali, tem 200 cadáveres. Todas as pessoas espalhadas no chão. Foram envenenadas assim. Elas se suicidaram. Todas elas. Foram incentivadas a se matar. Coisa horrível, né? Talvez alguns aqui se lembram desse acontecimento. Então a religião, ela motiva pessoas para um zelo muito forte em algumas coisas, mas muitas vezes é um zelo exagerado e irracional. Isso não é nada inteligente fazer uma coisa dessa. Tem muitas outras religiões, poderíamos citar vários exemplos, eu tenho vários exemplos de notícias, de pessoas que fizeram grandes loucuras por causa da religião. A religião os levou a fazer isso. Eu acho que uma pessoa subir uma escada de joelho, deixando o joelho em carne viva, isso é irracional. Isso é irracional. Uma pessoa esfolar o ombro tentando carregar uma cruz de madeira é irracional. É mais racional colocar uma rodinha na cruz. Só que não vale para os propósitos de autoflagelo, que é maltratar o próprio corpo. Isso é irracional, isso é exagerado, mas isso é incentivado pelos líderes das religiões. Saulo está fazendo uma coisa exagerada. O ódio é uma coisa exagerada. Um pedido desse para os seus líderes para prender pessoas é exagerado. Isso é irracional. Homens e mulheres vão deixar como as crianças desses homens e mulheres, né? Então a religião leva pessoas a algo irracional e exagerado. A religião não suporta a mão de Deus. Se Deus pesasse a mão sobre os religiosos, eles não aguentariam. A religião deles não tem, como diz o goiano, não tem substância para suportar o peso da mão de Deus. Porque a religião é uma coisa de homens. A mão de Deus é algo, evidentemente, divino. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Olha, o homem é religioso, agora tem uma luz ao redor. Será que é o Deus que ele cria? Não. Com toda certeza, ele cria em Deus, parecia o mesmo Deus, para todo efeito era o mesmo Deus, mas ele estava tendo um zelo errado para com esse Deus. E alguma coisa precisa ser consertada na vida dele. Versículo 4. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A religião não é preparada para isso, né? Para se defender de Deus, porque a religião
se propõe a servir a Deus. De repente Deus vem contra a pessoa. Eu pensei que eu estava te servindo, mas Deus está falando, você está me perseguindo. Ao perseguir os do caminho, você está perseguindo Deus. Então ele é zeloso, mas sem entendimento correto. Deus fez isso na vida dele. Versículo 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele era totalmente contra Jesus, porque a religião dele ensinou que Jesus era um impostor, que Jesus se deu de Salvador e Messias de Israel, mas ele era um impostor. E todos sabem que é impostor, né? Alguém que se coloca no lugar de outro. Então Jesus, na religião judaica, eles dizem que Jesus se colocou no lugar do Messias, mas ele não é o Messias. E Saulo teve que se deparar com Jesus, a quem ele perseguia, a quem ele odiava e a quem ele não cria. Ele não cria em Jesus. A religião não consegue suportar a mão de Deus. Não importa de qual religião uma pessoa seja, o quão fiel ela seja para aquela religião, se a palavra de Deus chegar com o poder do Espírito sobre a vida dela, ela vai se render. Claro que vai ter que ter a participação dela, mas ela vai se render se ela sabe a verdade e se ela se entrega à verdade. Versículo 6, Jesus falando, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus é muito misericordioso. Jesus vem até esse homem e dá a oportunidade desse homem ser salvo. Eu acredito que ele ainda podia rejeitar Jesus. É loucura, mas poderia rejeitar Jesus. Mas Jesus dá essa oportunidade para ele. Vai até a cidade. Então Jesus não pega Saulo e o coloca na casa de alguém, na cidade e faz... Não, ele convida, vai até lá. E na situação que ele está, seria bom mesmo ele buscar a ajuda de Jesus, a quem ele perseguia. Versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Eles estavam perdidos ali. O que está acontecendo? Ele está falando com quem? Mas eles não conseguiam, porque Jesus estava trabalhando naquele momento com Saulo. Eles poderiam ter o testemunho de Saulo depois, mas no momento Deus queria falar com Saulo. A religião não o preparou para isso. Nenhum judeu preparou. E se caso Jesus aparecer? Eles falavam que isso não teria a mínima possibilidade, porque Jesus não ressuscitou. É o que eles falavam. Mas Jesus ressuscitou, está vivo e apareceu para Saulo. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Não era para Damasco que ele queria ir? Então ele foi. Só que não por esforço próprio, ele foi levado pela mão. Então ele teve agora que se render, porque ele estava totalmente dependente daquele que ele odiava, Jesus. E a religião não o preparou para isso. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Totalmente entregue. Não podia ver, as pessoas tinham que ajudá-lo, ou por falta de fome, provavelmente, ele não comeu nem bebeu nada. Ficou naquele estado de dependência total. Esse é o estado que nós gostaríamos que os religiosos caíssem. Totalmente entregues. Entregues e pensativos. A minha religião não me preparou para isso. A minha religião não vai me salvar no momento desse. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias,
ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Nós vamos ver agora que a religião não transforma vidas. A religião transforma comportamentos. É diferente. Comportamentos ruins podem ser transformados através de técnicas de psicologia, podem ser comportamentos podem ser transformados através de pensamento positivo, através de dieta alimentar, através de remédios, através de esforço e determinação. Comportamentos podem ser transformados. Vidas, porque vida é muito mais que comportamento. Vidas só são transformadas por Deus. Só Deus transforma vidas. A religião não transforma vidas. Agora nós vamos ver um Saulo que tem uma vida transformada. Deus usa pessoas para ajudar Saulo. Saulo era um cara totalmente independente. Ele agia de modo independente, mas agora ele vai depender daqueles que ele queria matar, se fosse possível. Ele vai depender de cristãos. E Ananias é um deles. Ananias aqui não tem nada a ver com Ananias capítulo 5. Espero que ninguém se confunda, né? Ananias capítulo 5, você já sabe o que aconteceu com ele, né? Então esse Ananias aqui, um servo de Deus, ele é usado por Deus para ajudar Saulo. Deus o convida nessa visão. Versículo 11: então o Senhor lhe ordenou para Ananias: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Saulo de Tarso, porque era da cidade de Tarso. Então vai até a rua Direita. Não tem nada a ver com a Praça da Sé, tá? Então, essa é a rua mais antiga do mundo, eles falam. Na Síria, em Damasco. Então, Ananias tem que ir até lá, amando de Deus, e ele vai até a casa de Judas. Também não preciso falar que não tem nada a ver com aquele Judas, traidor, tá bom? E lá ele vai encontrar Saulo. E Saulo está orando. Imagina Saulo orando agora. A oração dele deve estar bem confusa, né? Eu vou orar agora como? Eu oro em nome de Jesus, igual aos cristãos, mas eu odeio os cristãos, eu queria prender os cristãos e eu odeio Jesus, mas agora Jesus apareceu para mim. É só Jesus que transforma vidas. Versículo 12: e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Agora Saulo está dependendo do poder de Deus para ver novamente. E Ananias entra e coloca já as mãos sobre Saulo, para que ele pudesse ver. Versículo 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Notem que nós estamos aqui trabalhando com duas coisas. Uma é a ordem que Deus deu para Ananias, e a outra é Ananias imaginando como que seria. E Ananias estava com muito medo, porque esse Saulo não é de brincar, não. Esse Saulo odeia mesmo os cristãos. E será que Saulo está diferente? Se ele está diferente, tem que ser algo de Deus, porque esse homem estava muito determinado a prender os cristãos. Versículo 14: e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias está falando com Deus como se Deus não soubesse. Deus sabe exatamente qual era o rumo que Saulo estava tomando. Mas para que não fique dúvida, é esse Saulo mesmo. Versículo 15: mas o Senhor lhe disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus vai transformar essa vida. Ninguém pode transformar vidas. Nenhuma igreja consegue transformar a vida de ninguém.
Nenhum pastor consegue transformar a vida de ninguém. Nenhuma religião transforma a vida de ninguém. É só Deus quem transforma vidas. E Saulo vai ter uma vida transformada. Transformada de tal maneira que Deus vai usá-lo para ser um grande evangelizador. Quer dizer, vai mudar, vai virar a mesa, vai virar um jogo. Ele que perseguia cristãos, ele vai ser uma referência como cristão. Só Deus que faz isso. Por isso você nunca deve olhar para uma pessoa e falar, essa não tem jeito. Qualquer outro poderia ser Saulo, esse não. Saulo mesmo diz isso. Ele serviu de modelo para todos quantos hão de crer em Cristo Jesus. Então há algumas pessoas que dizem, eu não tenho jeito. Você, se Deus transformar a sua vida, você vai ser uma pessoa completamente diferente. Versículo 16, fiquem tranquilos, nós vamos até o 19, tá? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É um homem que causou sofrimento em muita gente. Agora ele vai aprender a sofrer pelo nome de Jesus. Será que é um castigo? Não. Ele não disse futuramente, posteriormente, Saulo, que vai ter o nome mudado para Paulo, ele não vê como um castigo. Sofrer por Cristo era um privilégio. E Saulo, ele vai ser tão transformado pelo Senhor, que ele não vai se importar de sofrer pelo Senhor. Sua vida tem sido transformada pelo Senhor? Não o seu comportamento. Porque o comportamento que é mudado, depois ele pode voltar, tudo a mesma coisa. Pessoas que bebem, param de beber, mas podem ter uma recaída e voltarem a beber. Acontece muito essas coisas. Mas uma vida transformada, ela independe das outras coisas. É Deus transformando a vida das pessoas. No versículo 17 agora. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias estava com muito medo, mas ele foi convencido e fortalecido por Deus para chegar até Saulo e colocar as mãos sobre ele e falar isso. E nota então que ele já chega dizendo, Saulo, irmão. Então chamar Saulo de irmão era uma transformação de vida. Saulo foi transformado em irmão em Cristo Jesus. Então, Saulo não sabia, ele não sabia disso, mas o zelo que ele estava tendo pela religião dele era falso. Meus irmãos, às vezes eu penso nisso também, mas está errado, e eu quero incentivar você a parar de pensar nisso. Não pense que as pessoas que estão na religião, elas sabem. Eu já falei, mas elas têm a Bíblia, a mesma Bíblia que eu leio, elas leem. Como que elas não sabem? Elas não tiveram transformação de vida. Tenha um pouco mais de paciência. Elas não sabem. Elas estão perecendo, elas estão sendo enganadas, levadas para o caminho errado, longe de Deus, e elas não sabem que estão perdidas. Elas não sabem isso. Por isso nós precisamos orar por elas, para que Deus transforme a vida delas, que Deus use as nossas vidas para essa transformação da vida delas. E aí Ananias, ele já identifica como o enviado daquele que Saulo estava perseguindo. Você estava perseguindo Jesus, e Jesus me mandou até você. Isso me fala muito da graça e do amor de Deus. Nós rejeitamos as pessoas, mas Deus não. Deus vai atrás das pessoas. Deus quer alcançar as pessoas. E Deus quer que você recupere a sua vista.
e você fique cheio do Espírito Santo. Ou seja, dominado pelo próprio Deus, com ousadia para mudar a sua vida completamente. Porque agora, Saulo, estamos imaginando um diabo, tá? Agora, Saulo, você tem um caminho doloroso pela frente. Com que cara você vai chegar para o sumo sacerdote agora? O sacerdote vai dizer que você endoideceu, porque você pediu carta para prender os cristãos, aí você chega lá e você vira um cristão. Sabe que já aconteceu o contrário também, né? Pessoas que foram evangelizar muçulmanos e viraram muçulmanos. Pode acontecer, se a pessoa não estiver convicta e não confiando no Senhor. E Saulo, versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então Saulo, ele ficou realmente cego. Tinha alguma coisa nos olhos dele que estava impedindo a visão, quando ele recebeu aquele brilho intenso do próprio Senhor Jesus. E agora Ananias foi um instrumento de Deus para orar por ele, para colocar as mãos sobre ele, e aquelas escamas caíram. Eu creio que as escamas de Paulo caíram literalmente e de modo simbólico também. Ou seja, aquelas escamas que estavam atrapalhando a visão dele, e outro tipo de escama, que é a escama espiritual, que estava impedindo dele ver Jesus como Salvador. Meus irmãos, o mundo está com escama nos olhos. Os incrédulos estão com uma escama nos olhos deles. Alguém poderia ler sobre essa escama em 2 Coríntios 4:4? 2 Coríntios 4:4. Alguém pode ler? Informais por Deus, deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Por enquanto, Satanás, o diabo. Ele que coloca escama nos olhos espirituais das pessoas, para que elas não vejam a glória de Deus. Então, quando as pessoas leem, não terás outro Deus acima de mim, não farás imagem, escultura, qualquer coisa aqui na terra, como se fosse eu, Deus. Elas não estão lendo o mesmo versículo que você? Estão, mas tem uma escama nelas, elas não conseguem enxergar. Aí elas começam a justificar: eu não adoro, eu venero. Até você começa a ficar confuso. Porque Satanás confundiu a mente das pessoas. E elas vão entrando nesse círculo, nesse poço, e elas continuam fazendo boas obras, elas pegam as pedrinhas e começam a contar as pedrinhas e recitar os mistérios, e elas acham que elas estão agradando a Deus. Elas estão assim. Elas estão completamente envolvidas na religião. E a religião está levando-as cada vez mais para um abismo, longe de Deus. Nós precisamos orar para que Deus derrube as escamas dessas pessoas. E talvez essas pessoas sejam seus familiares. Uma pessoa bem querida para você. Mas Saulo foi salvo por Jesus Cristo. Ele não foi salvo por Ananias, tá bom? Ele foi salvo por Jesus Cristo. Mas ele estava sem ensinamento. Ele já sabia muito sobre o que os cristãos pregavam. E ele se converte ao Senhor Jesus Cristo, e ele se levanta, e ele faz aquilo que todo crente recém-convertido deve fazer: ser batizado. Nós falamos sobre isso pela manhã. O batismo não salvou Saulo, mas o batismo era a confirmação de que ele aceitou ser um discípulo de Jesus Cristo. Quando uma pessoa não é batizada e leva muito tempo até ser batizada, a gente, eu digo, todos os que estão em volta, que compreendem a palavra de Deus, começam a questionar: será que realmente essa pessoa é salva? Não é que o batismo não salva ninguém.
mas você tem que ficar livre de algumas coisas. Eu sugiro para as pessoas. Essa é uma das coisas que é facinho você ficar livre. É só você se batizar. É só você fazer aquilo que Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas. Uma delas é sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Resolve isso. Não que isso seja um problema, isso é um privilégio. Mas já resolve essa questão, porque aí tem outras coisas na vida cristã para você resolver. O batismo é a primeira delas. Se converteu, se batiza, porque é da vontade do Senhor. Então, Saulo, ele não, daqui 2 anos, ele não tem que se preocupar, puxa, eu não fui batizado ainda. Não posso perder tempo, eu já sou batizado, já vou sair pregando para as pessoas que eu sou discípulo de Jesus. E versículo 19, falamos que vamos até o 19, vamos até o 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então ele precisava comer, né? 3 dias sem comer, sem beber. Então ele ganha forças espirituais, mas precisa também de força física. Essa é uma característica de seitas, tá? De religiões e seitas. É deixar o sujeito sem comer. Porque sem comer você não pensa. Se você não pensar, é mais fácil a gente colocar coisa dentro da sua cabeça. Então é por isso que as seitas têm muito jejum, e jejum absurdo, prolongado. E Saulo, ele se alimenta, é fortalecido, e ele não sai fugitivo de Damasco. Ele fica ali e ele fica com os discípulos. Agora eu tenho certeza de uma coisa, ele não ficou para aprender com os discípulos, porque a Bíblia já disse que ele não aprendeu com ninguém, ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. É um caso especial dele, tá bom? Mas ele teve comunhão com os discípulos. Agora, se eu fosse discípulo, eu ia ficar meio assim, né? Ele está chegando perto de mim porque ele quer me prender. Eu acho que ele ainda tinha que carregar essa sina, né? Que ele é o que prende cristão. E vai realmente acontecer isso. Mas vai ter uma pessoa muito importante na vida dele que o introduz e dá confiança para os discípulos a respeito de Saulo, dizendo, ele é irmão em Cristo agora. Quem será que é esse? Ananias? Quem é? Alguém sabe? Era seu nome, Barnabé. Natural de Chipre. Barnabé. Barnabé, ele serve de apoio para Saulo. Meus irmãos, Deus os abençoe. Espero que tenham apreciado isso e que fique, se não foi provado, mas que fique pelo menos como incentivo para você pesquisar mais sobre isso. A religião não garante que você está no caminho certo. Saia da religião que você tiver e passe a ter, em vez de religião, um relacionamento com Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado porque nós já estamos ligados com o Senhor através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Não é nenhuma religião que temos que seguir. Nós agradecemos porque estamos libertos do poder de Satanás e do poder das religiões. Mas, ó Pai, muitas pessoas estão presas por ambas entidades, religião e o diabo. Nós pedimos a Deus, usa as nossas vidas para mostrar para elas que elas precisam ter um relacionamento com Jesus Cristo. Obrigado pelo exemplo de Saulo nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.